Eu quero falar um pouquinho com você aqui acerca das pessoas que andam falando dos erros que a Bíblia tem, daquilo que aconteceu na tradução da Bíblia e que hoje algumas pessoas estão percebendo alguns erros. Agora, antes de falar sobre isso, eu preciso dizer que o maior objetivo do nosso canal, Jesus Me Defenda, não é falar sobre esses assuntos. Eu só vou falar sobre esse assunto em razão de que muita gente às vezes anda falando sobre isso e eu me sinto no dever de expor também a minha opinião, dado ao número de pessoas que me acompanha, e já que todo dia nós temos uma palavra falando sobre a Bíblia, eu gostaria sim de tocar nesse ponto que se fala sobre os erros que a Bíblia tem e sobre as pessoas que traduziram errado uma coisa e outra, tá? Mas antes de tudo, eu quero pedir para você já dar o seu like agora. E se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque tem 3 vídeos diários. Todo dia tem 3 vídeos nesse canal falando sobre orações, sobre a palavra, e eu creio que você vai gostar, tá bom? Já se inscreve no canal aí. O primeiro ponto com relação a esse assunto dos erros da Bíblia, quando alguém chegou em mim e falou: Ney, você ouviu falar sobre isso e tal? A primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas é o seguinte: tem gente séria discutindo isso? Eu creio que não. Eu tenho olhado a vida dos bons homens e mulheres que Deus tem usado aqui na face da terra, e eu percebo que essas pessoas elas estão muito mais ocupadas cumprindo o seu chamado, discipulando, pastoreando, cuidando de vidas e procurando viver a essência do Evangelho. Aliás, a essência do Evangelho é um assunto que eu vou falar no final desse vídeo. Você quer saber o que é a essência do Evangelho? Então aguarda aí que no final eu vou falar sobre isso, tá bom? Então eu olho para as pessoas sérias, para os bons homens e mulheres de Deus, e percebo que eles não estão ocupados com essas coisas, com essa questão de erros da Bíblia. Não, eles estão pregando a Bíblia, eles estão procurando viver aquilo que as Escrituras têm falado, têm ensinado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: você já percebeu que boa parte, se não quase todos, os que falam desses erros da Bíblia são conferencistas itinerantes? Na maioria das vezes, pessoas em busca de atenção, tentando chamar atenção, tentando atender um anseio que muitas pessoas têm, que é o anseio por novidades. São pessoas que não conseguem praticar o básico do Evangelho. Aliás, o básico do Evangelho, vou falar no final do vídeo também o que é o básico do Evangelho, tá? Pessoas não conseguem viver o básico do Evangelho e ficam em busca de novas revelações. Terceira coisa que eu gostaria de dizer, antes de tecer qualquer crítica aos que traduziram a Bíblia ou aos que preservaram os manuscritos que formaram o cânon sagrado, é preciso reconhecer o grande legado que essas pessoas deixaram para a humanidade, porque essas pessoas fizeram muito por nós, e isso com pouquíssimos recursos. E graças a essas pessoas, a mensagem central da Bíblia foi preservada. E eu vou dizer qual que é a mensagem central da Bíblia já no final do vídeo, tá bom? A quarta coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho uma covardia criticar os erros dos nossos antepassados com os recursos que nós temos na atualidade. Sabe por quê? Hoje é muito fácil qualquer pessoa fazer uma busca no Google, na internet. Ela dá uma busca ali na internet, ela encontra facilmente 30 a 40 versões da Bíblia, centenas de comentários bíblicos, milhares de livros acerca das Escrituras. Então, com todas essas ferramentas na mão, é muito fácil criticar as pessoas que tiveram um erro aqui, seja de gramática, seja de interpretação, seja na tradução. Com as ferramentas de hoje, é muito fácil você criticar. Agora, nós precisamos olhar para os nossos antepassados, observando que quando eles fizeram a junção dos manuscritos, a composição do cânon, as cópias que foram oferecendo a preservação desse material, até chegar nas mãos daqueles que ajuntaram, encadernaram, agruparam os livros e depois
passando para as traduções, né? Por último, nós temos aí a tradução do João Ferreira de Almeida, que inclusive é alvo de críticas às vezes. Mas olha que interessante, essas pessoas fizeram tudo isso com poucos recursos. Eles não tinham, se nós olharmos para a vida dos monges que foram copiando a Bíblia, copiando os livros para preservar os manuscritos, eles fizeram isso sem ter luz elétrica, por exemplo. Muitos se valiam de lamparinas, de vela, não tinham uma caneta adequada. Então a gente olha para a história dessas pessoas, o que a gente percebe? Esses homens fizeram coisas gigantescas com recursos minúsculos. Então o mínimo que nós podemos ter para com essas pessoas é a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo gigantesco trabalho que eles fizeram, preservando e traduzindo a Bíblia e mantendo a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho de Jesus, que nada mais é do que uma mensagem que conta a história de um Deus de amor. A mensagem central do Evangelho de Jesus é a mensagem que nos conta a história de um Deus de amor, que vendo homens e mulheres se perdendo por conta da sua rebelião, da sua desobediência, por conta do pecado, esse Deus que é amor, esse Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que esse Filho desse a vida dele por nós na cruz. E por meio desse sacrifício, que foi o sacrifício perfeito, nós podemos ter acesso à salvação, a salvação que vem desse Deus de amor. Então a mensagem central que a Bíblia nos traz, que o Evangelho nos traz, é essa mensagem, a mensagem de um Deus que oferece o seu Filho para resgatar a humanidade. E Jesus, enquanto estava conosco, deixou muito bem claro que o principal, o básico da caminhada de fé, como eu disse que eu iria falar aqui, o básico se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amará o próximo como a ti mesmo. E ele reforça isso dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Essa mensagem não é complicada, essa mensagem é o básico, essa mensagem é o simples. Só que para não viver o simples, as pessoas ficam se ocupando de coisas complexas que causam discussões e mais discussões. Aí você olha para algumas dessas pessoas, elas fazem uma explanação da palavra com 2 horas de duração, falando sobre erros, sobre a língua grega, sobre a língua hebraica, mas ela não é capaz, às vezes, de dar um abraço no seu semelhante, liberar um perdão e caminhar com essa pessoa para a salvação. São pessoas que complicam tanto o Evangelho puro e simples de Jesus e não conseguem viver o básico. Então o meu convite, por meio desse desabafo, é para que todos nós não compliquemos as coisas e procuremos viver a mensagem principal, que é nos amar uns aos outros. Isso na Bíblia está muito claro. Eu não estou aqui dizendo que não há erros de tradução ou erros de gramática, mas esses erros não nos impedem de ter acesso à mensagem central e aquilo que é mais importante na palavra de Deus, que é conhecer a história desse Deus e seu povo, conhecer Jesus, amá-lo e obedecê-lo. Qualquer erro que houver não vai nos impedir de ser atingidos por esse amor desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e que Deus abra os olhos dessas pessoas para que elas se ocupem de coisas mais básicas, todavia mais importantes no Evangelho de Jesus. Compartilhe o link da nossa palavra e espalhe para as pessoas. Todo dia tem 3 vídeos novos aqui no canal. Inscreva-se, dá o seu like
e ativa o sininho para você receber as notificações. Eu sou Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda.